Olá, você se lembra do último livro que você leu? Ou melhor, você se lembra da última vez que você esteve em uma biblioteca? Pois é, os tempos estão mudando e a tecnologia pode estar mudando os hábitos de leitura. Será que temos consequências boas ou ruins desse comportamento? O hábito da leitura está em discussão. Para participar dessa nossa discussão hoje, nós temos dois convidados. O primeiro é o Sander Lee, que é presidente da Associação dos Bibliotecários e também da Academia de Cordel Vale do Paraíba. A gente também tem o Tiago Alves, ele que é professor, escritor e artista plástico. Sejam bem-vindos. Eu vou querer uma opinião de cada um sobre a seguinte pergunta. A gente está perdendo o hábito da leitura? Quem pode começar? Posso começar. Ok. Eu tenho uma pesquisa aqui do Retrato da Leitura que ele diz o seguinte: nós aumentamos muito pouco. Em 2011, essa pesquisa mostrava que 50% da população brasileira lia. 70? 50. 50? Em 2015, eu não tenho a de 2016, não sei se já saiu, mas a de 2015 dizia que 56 lia. Mas quando se fala em 56, Rafael e Tiago, a gente lembra que 44... a gente tem quase a metade da população que não lê. Não lê. E outra coisa, pasme, 30% nunca comprou um livro. Eu acho que isso é mais grave ainda. É mais grave ainda. Porque você imagina que uma pessoa tem acesso... O primeiro contato com um livro, se não for em casa, vai ser na escola, necessariamente. Necessariamente. Né? É verdade. Quer dizer, nós vimos aumentando, crescendo, mas precisamos crescer mais. É verdade, a gente precisa conquistar o resto das pessoas para o hábito da leitura. E Tiago, na sua opinião, a gente está perdendo mesmo esse hábito da leitura? Ou é uma transformação, ou alguma coisa assim? Exatamente. Rafael, com o avanço da tecnologia, então nós temos, de certa maneira, perdido o hábito da leitura um pouco com o atrativo que se tem pelas tecnologias diversas. Então, a leitura ela passa a estar na escola como um ato obrigatório que o aluno tem de ler aquela quantidade de livro rotatório que cada segmento oferece, mas, no entanto, quando você chega ao nível profissional, você não tem a mesma exigência, a mesma cobrança, e isso termina desaparecendo um pouco essa questão do costume da leitura. Isso tem diminuído, certamente. Deixa eu colocar uma questão assim que às vezes pode ser até polêmica para quem está em casa. As escolas estimulam os alunos à leitura, mas elas não têm um controle absoluto dessa leitura. Hoje em dia, você tem lá a lista de livros paradidáticos, né, para leitura, só que o aluno, para dizer que leu, ele vai na internet, encontra o resumo do livro, lê esse resumo, responde à prova e passa. Então, nem na escola mais, acredito eu, se tem o livro como atrativo. Eu estou errado na opinião de vocês ou é mais ou menos por aí? A gente está na época do resumo. Exatamente. Nós observamos isso com muita frequência, Rafael. A questão do aluno, ele vai na internet, ele pega o resumo do livro e muitas vezes ele responde aquele exercício, aquela atividade proposta pelo professor. Embora a gente tenha escolas que realmente elas fazem isso de uma forma diferenciada, com o aluno ele apresentando, não é? A partir da leitura feita no livro, ele apresenta aquela atividade proposta. Então você tem, de certa forma... Atividades que olha, ou você lê ou você não faz a atividade, é isso? Exatamente. Então, através dessa proposta aí, você tem uma certeza que o aluno, ele leu o livro. Mas na grande maioria, há essa dificuldade de leitura do livro e partem para o resumo, a pesquisa resumida na internet para uma resposta.
das atividades. Qual é o motivo que as pessoas estão deixando de ler, na sua opinião? Porque elas estão perdendo interesse ou elas não estão tendo acesso? É um tanto paradoxal, porque a questão da leitura, o acesso à leitura diante das novas tecnologias é bem maior, a facilidade. Agora, eu creio que nos falta o estímulo, é desenvolver, suscitar o gosto. Muito embora que aqui o retrato da pesquisa, do retrato da leitura, ela diga que, Tiago, entre as pessoas que leem com gosto, o percentual maior de criança. Interessante, né? Bom, então talvez nós estamos começando a ter uma geração aí que vai voltar a gostar de ler. O que é que acontecia? Quando eu era criança, meu pai, no final da tarde, ele fazia um sarau. Era um sarau. Assim, porque lia cordel pra gente. Entendeu? Eu tinha TV, quando a TV chegou na minha casa, eu já tinha 12 anos. Então, até 12 anos... A diversão era o livro. Não é verdade? Aí o que é que acontece? Hoje, há uma atratividade muito grande no Brasil, pela televisão. O nosso índice é muito pequeno ainda, de 4,96. 5 livros, né? Mas a gente quer chegar a 15 livros no mínimo. São 5 livros por ano? Por ano. A nossa média, o índice aqui, é muito pequeno. Muito pequeno, porque nós perdemos para a Venezuela, nós estamos perdendo também para a Argentina. E a gente precisa crescer isso. Agora, nós temos eu creio que uma coisa que vai voltar a estimular, tomando aqui emprestado o encontro paraibano de biblioteca escolar, que vai ser em outubro, no dia 7 e 8, e lembrando que a lei 12.244 de 2010, ela estabelece a instalação de biblioteca escolar em todos os colégios. Isso não é uma realidade? Isso não é uma realidade hoje. E outra coisa, em alguns colégios que nós encontramos na biblioteca, então muitas vezes ali não está o profissional ocupado, que é o bibliotecário. Quem é que fica numa biblioteca? Geralmente é um professor, não é? Um professor de história, e a gente não tem nada contra, e é muito bom a parceria com o professor de história, mas a biblioteca precisa daquela pessoa que tem uma formação acadêmica em biblioteconomia. Mas com isso, até 2020, com a instalação da biblioteca escolar em todas as escolas, isso é uma outra forma de se estimular. Por quê? Por exemplo, a bibliotecária do Colégio Marista já nos convidou para palestra dentro da biblioteca. A biblioteca do Espaço Cultural, aqui em João Pessoa, ela faz um sarau, inclusive o próprio Tiago fez com a sua poesia, com o Ego Arrebatado, seu livro, o sarau na biblioteca. E nós já levamos a poesia do Sérgio de Castro Pinto, do Linaldo Guedes e do Aguiar, lá de Itabaiana. E isso vai motivando o aluno. Porque isso provoca o gosto pela leitura. O sarau que você fez, sendo bem sincero, você ficou satisfeito com o público que foi frequentar? Ou você acha que poderia ser um público maior, que poderia se interessar mais? Rafael, a gente teve um público, de certa forma, satisfatório, mas poderia ser um público maior, não é? Então, a gente espera que, através de projetos como esse, desperte o interesse pela leitura, pelo livro. Mas como o próprio Sanderli está colocando, a poesia ela é um dos chamamentos, ela é um dos elementos que ajuda a chamar ou despertar o interesse pela leitura. Eu digo isso com experiência própria. Quando eu era pequeno e que eu não tinha ainda motivação para ler o livro, a minha mãe dizia: esse tem poesia, meu filho, esse aqui tem poesia, e se tiver poesia, o livro é muito bom. E aí, de repente, eu já me interessava e já começava. Isso a gente vê nos exercícios diários. Quando você lê um texto
vamos dizer, de rima aberta e você lê um texto rimado. Há uma atração maior pelo texto rimado. Então a poesia ela é muito chamativa, né? Ela desperta muito um gosto para que você venha a ler aquilo com mais Por vontade. exemplo, a música nada mais é do que uma poesia cantada. Certamente. E aí começa, então, às vezes pode começar o interesse pela leitura da leitura das letras das músicas para identificar a profundidade daquelas letras. A gente sabe que nem toda música hoje em dia tem profundidade, mas tudo bem. Eu vou ter que dar um intervalozinho. Daqui a pouco a gente vai voltar para falar assim, será que a culpa é da tecnologia? Até que ponto essa mesma tecnologia pode ajudar a gente a estimular esse hábito de leitura nas pessoas? Fique com a gente, aqui tem discussão.